Você define o que é um ser humano quando o que domina dentro dele é o eu humano. Quando o que domina dentro dele é o animal, é só uma embalagem humana. Mas pelas vossas obras os conhecerei. Na hora que se movimenta, tem interesses animalescos. Isso é um animal. Pelas vossas obras os conhecerei, e não simplesmente pela vossa aparência. Então, a grande questão do ser humano é internamente. Perguntarmos para uma pessoa qual é o seu propósito, ela vai vir com projetos. Eu quero construir uma casa, eu quero ir para o exterior. Tá bom, e quando você voltar do exterior, e o resto da vida? Um verdadeiro propósito justifica a nossa vida como um todo, e não um pedaço dela. Não é o que você vai comprar ou vender, fazer ou deixar de fazer. É o que você vai ser, quando tudo isso estiver terminado. Eu acredito que antes que a criança comece a fazer as primeiras continhas, ela já teria que ter um ensinamento de lealdade, de honestidade, de solidariedade bastante consistente. A informação ela tem que ser colocada em mãos que já tenham condições de manipulá-la de forma moral. Olá, muito boa noite. Estamos aqui na nossa primeira entrevista presencial no podcast Ordinário, no Encontro de Gerações. E hoje é uma entrevista muito especial, que eu considero minha professora, mesmo que seja à distância, minha professora Lúcia Helena Galvão. Vamos falar sobre a continuidade, sobre a construção de legado, a importância da conexão entre as gerações dentro de uma família, mas principalmente com a construção histórica da filosofia, do conhecimento humano. A importância disso nessa coisa de passar de uma geração para outra, como uma geração pode ajudar a outra nesse processo da melhor forma possível. Eu aprendi muito com a minha mãe nos bastidores das entrevistas do jornalismo, principalmente nos últimos anos. E é uma coisa que eu gostaria muito de passar também para minha filha, o conversar, a importância de conversar, a importância de ouvir, de aprender, de contar histórias. E você conta muito bem as histórias com as suas parábolas, com os seus exemplos. É verdade, a professora Lucilena Galvão é professora, é palestrante, é escritora e é principalmente uma professora da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia, e onde ela se formou praticamente. Né? Sim. São 35 anos de trabalho na Nova Acrópole. É um motivo de muito orgulho. Sim, com certeza. Um trabalho voluntário feito com muito coração. Ser professora é o seu... é a sua história, é o seu cargo maior. Quando você vai preencher a ficha do hotel, você coloca aí, exatamente. O que é curioso, porque quando eu era adolescente, jovem, eu era extremamente tímida. Era o tipo de pessoa que eu não me imaginaria falando em público, e para mim 3 pessoas diante de mim já era público. Então, eu não imaginava essa profissão. Mas a partir do momento que eu mergulhei dentro da filosofia, eu percebi que tinha tanta coisa para contar, tantas coisas interessantes que eram importantes, que teriam que ser passadas para a frente, até como um compromisso moral. E aí eu fui começando a aprender a fazer. Não foi uma caminhada fácil, mas hoje eu me realizo mesmo. Isso é como eu me defino. Eu sou uma professora de filosofia da Nova Acrópole. E você concorda com isso que o Duda falou, que da conversa, de passar a conversa, de passar o legado, de uma geração passar para outra, como professora de filosofia, filósofa? Posso falar assim? Com certeza. Eu paro para pensar, às vezes eu estou estudando para fazer uma conferência, uma palestra, e uso Platão, uso Epíteto, uso Marco Aurélio, uso filósofos que se afastaram da humanidade já há 2000 anos e parece que estão mais vivos do que eu. Porque falam do dia de hoje, falam do que a gente está vivendo, falam dos dramas humanos com uma profundidade. Seria absurdo a gente desperdiçar essa experiência de vida, né? Começar do zero. É a mesma coisa que construir um avião e querer começar do 14 bis. Né? Tem muita experiência de vida acumulada aí ao longo das gerações. E o que você acha que é o grande legado de toda a filosofia para a gente, para essa geração agora que escreve, sei lá, 40 caracteres? Quantos caracteres são no Twitter? Não sei, né? Mas dizem que a gente escreve, hoje em dia, tipo, 100 mil caracteres por dia, ou lê 100 mil, escreve, lê.
mas é uma coisa muito superficial, né? Que são aquelas mensagens com ainda mais o corretor automático meio que adivinhando a palavra e você não tem nem que escrever a palavra completa. Então é uma coisa assim, muito ágil, nunca se escreveu tanto, nunca se leu tanto, porém nunca se leu e escreveu de forma tão superficial, né? Com certeza. Sem uma mensagem profunda a transmitir, sem um conteúdo que seja digno de ser transmitido, em geral, muita banalidade, né? Muitas coisas corriqueiras do dia a dia. Realmente nesse momento histórico tem 1000 meios de comunicação e pouca coisa válida para comunicar. Eu acho isso uma contradição interessante. Porque as coisas mais densas demandam mais atenção e a atenção é um dos recursos mais escassos hoje, né? Porque as empresas mais valiosas do mundo hoje são as empresas que concentram mais a atenção das pessoas, são as empresas de tecnologia, de sistemas operacionais, onde tem todas aquelas redes sociais. A Apple, por exemplo, é onde concentra todas as redes sociais, os aplicativos, todos que a gente está mencionando aqui. E, ao mesmo tempo, com tanta essa competição entre os aplicativos, as redes sociais, os smartphones, as mídias físicas, é muito difícil a gente conseguir se blindar. Como é que você faz para se blindar de tanta tentação, de tanto estímulo, de tanta coisa puxando a sua atenção e manter o foco na sua rotina de estudos, manter a sua cabeça lastreada na história do conhecimento humano, com início, meio e fim, inserir essa loucura da modernidade dentro do clássico. Da superficialidade. Na verdade, eu não esqueço que todas essas coisas são meios, Sim. que os fins são outra coisa, que eu tenho necessariamente que ter uma reflexão, uma profundidade que garanta que eu estou realmente vivendo, eu estou me deslocando ao longo do tempo, não estou paralisada. Eu tenho um referencial, um ideal de vida, um propósito, eu sempre estou verificando se eu estou caminhando para lá, ou seja, a gente tem que entrar no mundo real e mensurar o que a gente anda fazendo por lá. Porque senão você fica envolvido nesse mundo de aparências, de superficialidades e, na verdade, move-se o tempo todo e não sai do lugar. Essas coisas são meios, não são fins em si. Não justifica vivermos em função dessas coisas. O Marco Aurélio, grande imperador, filósofo, estoico, ele sempre pedia que a gente tomasse a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, o que seria importante na minha vida, de fato? Que aí isso automaticamente tira a gente da superficialidade e puxa para o mundo real. Como diria Jung, tira do ego e puxa para o self, né? Nos mostra o que é real na nossa vida. E aí nós vamos perceber a questão das conexões profundas que estabelecemos, o quanto fomos úteis na vida das pessoas que passaram por nós, o quanto crescemos como seres humanos, os vícios que foram superados, as virtudes que foram lapidadas. Isso é o fundamental. Não é possível que a gente precise ter a morte na nossa porta para a gente voltar ao essencial. Temos que ter essa noção de que essas coisas não são suficientes para justificar uma vida, de tal maneira que a gente passe o dia inteiro envolvida nesse circuito de superficialidade. Nós temos pelo que viver. Nós temos necessariamente que ser fator de soma, não viver em vão. Então eu sempre volto ao meu mundo e verifico o que eu ando fazendo de real. Mensuro a distância que estou do meu propósito, se estou me deslocando para lá ou não. Ou seja, o hábito da reflexão, que hoje quase ninguém tem, né? O hábito de construir a própria identidade, saber quem se é, todas coisas muito saudáveis e muito necessárias, que não são coisas do passado, são coisas de sempre. Então, falando um pouco de fazer a nossa parte e de construir um ambiente e uma estrutura para poder ter mais energia, guardar mais informação e chegar mais longe, a gente tem um presentinho aqui para você, que é o kit da Doctors First, que é nosso grande patrocinador. É uma Vários suplementos. Marca de suplementos. Vou mostrar só alguns para não ficar chateando vocês também, nem a professora. Mas aí tem creatina, tem ômega 3, magnésio, cúrcuma. Ósseo 2. Esse para articulações, para o cabelo. Colágeno. Colágeno é muito importante.
Glutamaster, eu falei na hora. Vitamina com cúrcuma, que ajuda na imunidade, anti-inflamatória. Creatina para energia. Muita gente acha que creatina é só para força dos músculos, mas também para energia. Tem até uma canetinha. E a energia como um todo funciona muito bem também. Ômega 3 é muito importante. Enfim, são suplementos variados. Ter propósito, você falou muito nisso. E acho que essa é uma grande dificuldade hoje em dia. Sim, com das certeza. novas gerações, né? Ter um propósito. Que não seja exatamente ser youtuber. ou como foi na minha geração, na minha juventude, ser Miss alguma coisa, entendeu? Não é? Tem que ter, o propósito tem que ser maior que isso. Né? É como se você estivesse falando de confundir o meio com o fim, né? Ser youtuber, mas para comunicar o quê? Né? Pois é, para nada, porque é uma coisa passageira, é uma coisa da moda, né? Eu sempre peço que a pessoa faça um exercício, voltando à questão da morte, ela realmente é útil em certas circunstâncias, colocar a nossa imaginação no momento em que estivermos diante da morte, ou seja, o produto final da nossa vida. Que tipo de ser humano gostaríamos de ser aí? O que é que nós esperamos ter construído em nós? Que tipo de virtudes queremos ter adquirido? Quais os defeitos que queremos ter polido? Quando olharmos para trás, que rastro queremos ter deixado no mundo? O que você quer ter feito na vida das pessoas que passaram por você, que estiveram com você? É como se você imaginasse um processo de produção. Quando chegamos a esse ponto, somos a obra-prima da nossa vida. Deveríamos planejar para chegarmos aí com tudo aquilo que nós gostaríamos de ser, em termos de valores, de virtudes, o mais próximo possível do ideal de um sábio, que é o máximo de possibilidades humanas, né? Ou seja, o propósito humano está sempre no campo do ser. As outras coisas são irrelevantes, são meramente meios. E aí você começa a ter uma condição de julgar o que eu estou fazendo agora, se isso é positivo ou negativo. Por quê? Me leva ou não me leva para esse propósito? Se eu não quero chegar a lugar nenhum, eu vou cair na história do gato da Alice. Lembra? Alice no País das Maravilhas? Não lembro. Ela pergunta para o gato, qual é a estrada certa? E o gato pergunta, para onde você quer ir, menina? Ela diz, para onde eu quero ir? Eu não tinha pensado nisso não sei, não quero ir para lugar nenhum não. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, qualquer estrada é certa. Como vamos escolher quais são os caminhos certos? Como vamos escolher quais são as ferramentas certas se não queremos chegar a lugar nenhum? Qual será a obra-prima da nossa vida? O que nós queremos construir em nós mesmos? Que no fundo é a única construção real que tem. E nós mesmos, e através de nós, através do nosso exemplo, aqueles que convivem conosco. O resto é tudo banalidade, coisas passageiras. E o que você considera o caminho certo? O que os seus alunos te mostram que é uma tendência nesse momento da juventude que está aí, buscando conhecimento, buscando um propósito? Qual é o caminho? Eu sempre tenho passado para eles essa questão do ser. Eu percebo que vêm jovens para a gente com muita angústia existencial, exatamente porque não veem um sentido maior em nada que está sendo proposto. Eu vou estudar bastante para ter um título, e esse título vai me permitir ter um emprego que remunera bem, eu vou ganhar muito dinheiro, e daí? Depois que eu tiver esse muito dinheiro? Às vezes conseguem isso muito jovens. Às vezes com menos de 30 anos eu tenho uma vida estabilizada financeiramente. E o resto da vida é para quê? O que eu farei com isso? Em que aplicarei isso? Ou seja, como se a vida tivesse acabado e não houvesse mais coisas para conquistar. Isso gera uma angústia existencial muito profunda. E eles se perguntam o que vieram fazer aqui. Qual é o seu propósito, o que a natureza espera deles. Eles chegam com esse vazio, com essa necessidade de entender. Por alguma coisa fomos trazidos aqui. O que se espera de nós? Assim como se espera de uma planta que ela faça fotossíntese, de um animal que ele exerça os seus instintos, né? De sobrevivência, perpetuação da espécie, o que a natureza espera de um ser humano? O que ela deve aportar? O que ele deve entregar como qualquer ser, como qualquer ser que faz a sua contribuição à natureza, que ocupa o seu lugar dignamente, o que é o lugar do ser humano? O que se espera dele? Todo mundo chega com essa angústia. Uma vida meio vazia, já obtive tudo que a sociedade prometia e ainda não estou feliz. E aí? E agora? Então, os jovens que chegam na filosofia chegam com uma necessidade muito grande de propósitos. E é uma das coisas que a filosofia ajuda muito, a visualizar o que é um propósito humano. Porque nós temos, hoje, se perguntarmos para uma pessoa qual é o seu propósito, ela vai vir com projetos.
Eu quero construir uma casa, eu quero ir para o exterior. Tá bom, e quando você voltar do exterior, e o resto da vida? Um verdadeiro propósito justifica a nossa vida como um todo, e não um pedaço dela. Não é o que você vai comprar ou vender, fazer ou deixar de fazer. É o que você vai ser, quando tudo isso estiver terminado. Eu acho que quando chega uma nova geração numa família, estou pensando aqui na unidade familiar aqui, que é um pouco do nosso propósito aqui no podcast, né? Quando chega uma nova geração, eu acho que todo mundo passa a analisar as coisas de uma nova perspectiva, porque o que a gente vai deixar de legado para ela, de herança de fato, não só a parte material também tem sua função como um meio de ação, mas como é que vai ser como é que a gente vai manter a unidade? Quem é a gente? Quem é a família? Quem é a família Nagli? Como é que a gente vai introjetar essa parte dentro da minha filha, por exemplo, da neta da minha mãe? Eu sinto hoje eu imagino que no caso dela isso tenha acontecido duplamente, assim, né? Deve ser uma coisa meio que vai em níveis, vai em cascatas, assim, essa coisa da continuidade, além da unidade do ser, mas a unidade da família. Como é que a gente pode encaixar isso? Você falou agora de fazer as perguntas certas, de ficar sempre fazendo as perguntas certas e essenciais para você se manter conectado com o potencial humano. Mas como a gente pode otimizar esse propósito e colocar a família toda jogando junto dentro desse processo todo de formação? Bom, um elemento que eu considero fundamental na medida do possível é que a gente faça com que os nossos filhos tenham um orgulho de nós. Por alguma coisa. É uma pessoa sensata, é uma pessoa humanista, é uma pessoa que está preocupada com o bem da humanidade, é uma pessoa que é capaz de ser arrojada para conquistar aquilo que é necessário, é uma pessoa que é capaz de se colocar a favor do justo. Alguma coisa que faça com que os nossos filhos tenham admiração por nós. Porque eles vão estar submetidos a muitas vozes na sociedade. Vozes, às vezes, muito corruptoras. Se ele admira os pais, o valor, o peso da voz de um pai e de uma mãe é multiplicado por 100. Ou seja, ele tem muito mais peso. A criança, o adolescente, eles estão num momento de admirar heróis, príncipes e princesas, castelos. E quando chega na adolescência, ele não só admira, ele quer viver, ele quer ser um pouco esse herói. Portanto, ele vai buscar na sociedade quem é referencial para ele. Se ele não tem um bom referencial nos pais, se os pais vivem um comodismo muito grande, se não mostram grande tendência a autoaperfeiçoamento, a valores, eles podem procurar referenciais muito distorcidos dentro da sociedade. E isso vai ser uma influência com danos, às vezes, difíceis de reverter. Então, isso é um dos elementos. Outra coisa, evidentemente, é o respeito mútuo, no sentido de que os pais vejam que os filhos são um mistério. Eles não nasceram para cumprir com seus sonhos frustrados. Eles nasceram para se aventurar no mundo, mas não abram mão de lutar para que sejam pessoas que caminhem para o bem, pessoas de bem. Seja lá qual for o caminho que tomem, que sejam pessoas que tenham essa preocupação legítima em fazer diferença, em ser fator de soma, em deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que a gente encontrou. Ou seja, cultivar profundamente valores nesse filho. Que ele viva, tecnicamente falando, profissionalmente falando, que ele viva da maneira que ele escolheu. Mas por trás de qualquer coisa que ele faça, que ele seja sempre o mais humano possível. Isso é uma preocupação que muitas vezes a gente não vê tão clara assim. Os pais estão preocupados que o filho faça um bom vestibular, faça um bom curso universitário, tenha um bom emprego, ganhe bem. E, no entanto, aquilo que ele mais precisa, que é um porquê fazer tudo isso, às vezes a gente não se preocupa tanto. Dar a esse filho um referencial claro. E, por outro lado, também os filhos. Hoje, a juventude como um todo, a gente vive um ciclo que eu acho muito curioso, de desvalorização das pessoas mais velhas, do idoso. A juventude é tudo. A juventude pode tudo. Quando, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Se existe uma coisa extremamente relativa, é o tempo. Às vezes você pega uma pessoa idosa, com uma certa experiência, com certo peso diante da vida, com uma certa profundidade, ela pode fazer mais pelo mundo em 5 anos do que um jovem fará em 50. Ele tem que fazer por onde fazer o seu tempo ter valor. Valorizar essas pessoas cujo tempo tem valor.
Saber que aí existe uma experiência de vida, um domínio das circunstâncias da vida, que ele vai penar muito para conquistar, se conquistar. Então o tempo é muito mais relativo. Eu tenho 50 anos de vida pela frente. Depende de como você vive, isso pode não dar nenhum ano útil, juntando tudo que você fez. Pode acontecer, pode não dar nenhum ano de utilidade. Portanto, muito cuidado com essa matemática um pouco perversa de quem tem mais, quem tem menos tempo. O que tem valor é o que você pode fazer com esse tempo, o que você tem cacife para fazer com esse tempo. Se o jovem não se capacita, com seus 50 anos pela frente, ele não faz absolutamente nada. Enquanto uma pessoa mais velha, às vezes, faz em 5, como eu já falei, aquilo que ele não fez em 50. Então, respeito mútuo onde se reconheça o valor de ambos os lados, né? A juventude é maravilhosa, mas não é uma idade perfeita, tem as suas dificuldades, é muito influenciável, em geral, hoje em dia, muito vulnerável, muito influenciável, com muita dificuldade de ter uma vida interior que lhe permita ter uma postura própria diante do mundo, às vezes arrastado por correntes de opinião para um lado e para o outro. Há que ter a preocupação de fazer com que os nossos filhos tenham consistência, busquem uma identidade própria, busquem descobrir quem eles são, que não sejam tão vulneráveis assim, que não sejam tão arrastados por todas as ondas da moda, que não sejam tão produtos do meio como em geral são. Porque à medida que o tempo vai precipitando valores decadentes, eles se tornam fantoches de uma sociedade muito perversa, muito ingrata. Essa é uma questão brasileira, uma questão só brasileira, ou é uma questão do mundo nesse momento? Não, é uma questão do mundo, com certeza. Eu, às vezes, penso... Aliás, aconteceu um fato muito interessante comigo. Eu tenho uma amiga que foi viver num país de primeiro mundo, que tem fama de ser tremendamente ordenado. E essa pessoa foi andar num coletivo, e nos coletivos desse local, quando entra alguma mulher grávida, uma pessoa a partir de uma certa idade, alguém se levanta para que essa pessoa sente. É uma lei, existe escrita nos coletivos. Aí ela disse, bom, eu estava sentada no coletivo, chegou um jovem. Esse jovem carregava vários pacotes, ele estava arfante, transpirando, você percebia que ele estava quase passando mal, carregando todo aquele peso. As pessoas olhavam, não era grávida, não era idoso, ninguém deu lugar para ele. Sabe quem foi dar lugar para ele? É Tupiniquim que vos fala. Por quê? Teve a capacidade de olhar nos olhos dele e ver que ele necessitava disso. E isso é verdadeiramente solidariedade, fraternidade, empatia. O outro é norma social. É ser humano, né? O outro é norma, é adestramento. O outro é meramente adestramento. E o que eu vejo no mundo é que toda a educação, toda a finesse, todas as regras que são cumpridas, é muito mais um processo de adestramento social do que verdadeiro sentir a necessidade do outro. Olhar no olho do outro e sentir aquilo que ele precisa, o que deve ser feito em cada contexto. Vivemos um mundo muito materialista. Sim. Eu lembro de uma coisa quando eu jogava futebol, eu era viciado em jogar futebol, grama sintética, uma vez por semana no mínimo. E aí tinha um fenômeno absurdo, que era assim, quando os próprios dois times adversários estavam se autorregulando, as pessoas tendiam a ser muito mais honestas. Então batia na mão, bateu na mão, bateu mesmo. Aí quando entrava a figura do juiz, era assim, batia na mão, todo mundo viu, você está do lado do seu amigo, que depois você vai sentar ali, vai ficar conversando, é o seu amigo que joga toda semana com você, bateu na mão dele, e aí ele olha para você e fala, o juiz não viu. E automaticamente, só por causa da figura do juiz, que seria essa norma social do ônibus, né, do protocolo, automaticamente é como se o indivíduo se desconectasse da situação concreta e funcionasse a partir de um filtro, de um sistema operacional artificial, e ele perde a facilidade de se conectar, de entrar de novo em contato com o real, né? Com a responsabilidade moral, né, que todos temos. Não é incrível? É a base para a nossa Mas construção. Isso é uma coisa ensinável, né? Isso faz parte também de uma atenção, quer dizer, existe a norma, mas tem que existir também o compromisso de quem educa e de quem vai passar essa norma, voltando à família. O bom senso. Né? Porque bom senso igual, eu falo que é igual bolsa grande, quando fala assim, não é proibido bolsa grande. O que é uma bolsa grande? Né? O que é o bom senso? É complicado, porque é bom senso para mim, não é para você, é para o outro, não é para o outro, entendeu?
Você tem que estar atento às menores coisas. Me aconteceu agora, tem 1 hora. Eu estava aqui na casa do Duda, desci na minha casa, a Zoe estava vendo desenho. Eu tinha deixado ela ver desenho, mas ela sabe que não pode ver comendo. Aí ela falou, eu estou vendo desenho comendo. Eu falei, pois é, seu pai já disse que não pode ver desenho comendo. Ela falou, é verdade. E desligou imediatamente. Se você lembra a pessoa também, no decorrer do processo da educação, que estou pensando, entendeu? Porque ela é uma criança, ela tem 5 anos, ela quer ver desenho. Mas se você lembra ela que tem uma norma, que tem uma regra, e que essa regra é boa para ela, porque ela vai prestar atenção na comida, vai comer mastigando direitinho, enfim, não é por um capricho, entendeu? Você também está construindo. O que eu acho que falta muito nesse momento é a construção. Na questão da educação, os pais estão construindo só para você passar na universidade, para você ganhar dinheiro. Eu me lembro de meninos jovens falarem isso. Mas essa profissão não dá dinheiro. Eu vi outro dia uma mulher falando isso, uma mulher rica e chique, assim, chique no sentido de bem vestida, estudou, teve tudo na vida. Ela disse para mim, a filha dela estava namorando um rapaz que ela achou que eu conhecia. E ela disse, você acha que ele vai ganhar... Vou citar. Você acha que ele vai ganhar igual o William Bonner daqui a 5 anos? Eu falei, não, acho que não. Aí todo mundo parou na festa, me olhou e falei, é uma comparação absurda essa, né? O rapaz está começando a ser repórter, como é que eu vou saber isso? Como é que esse pode ser um parâmetro, né? Eu nem sei se ele vai ser talentoso, né? Eu nem sei quanto ganha o William Bonner também, mas eu imagino que muito. Eu imagino que ela colocou essa pergunta assim como se fosse uma coisa, uma opção para a filha, não namorar mais com ele se ele não fosse ganhar um salário igual o William Bonner daqui a 5 anos, entendeu? Sim, a preocupação se ele é ético, se ele é íntegro, não tem se ele tem nada a ver, respeito para a filha dela. Não, nem se vai ser bom para a filha dela, se vai ser um namorado legal, um noivo legal, um marido legal, sei lá. A coisa toda, eu acho que isso é desvirtuado nas famílias também. As famílias têm culpa nisso. Sabe, em valorizar o dinheiro, só valorizar. Eu não estou dizendo que o dinheiro não tem importância, nada disso. Porque no mundo ideal onde a parte ética já está bem estabelecida, agora você está nas camadas mais rasteiras, assim, né? Tipo, beleza, já tenho a parte ética, a parte moral toda bem estabelecida, são pessoas do bem, que buscam o bem, que buscam o saber e tal. E, além disso, entram essas outras coisas. Querem ganhar dinheiro, que é legítimo, não estou dizendo que não é legítimo. Mas o problema é que a base está corroída, né? Que a finalidade seja só essa. É isso que eu acho complicado. Que corrompe todo o processo. A maneira de conduzir isso. É por isso que eu falo que é construção, quer dizer, você ir na reunião de pais, porque eu canso de ouvir isso, a professora dizendo, agora mandam a babá, ou mandam a babá no pediatra com a criança. Como assim, entendeu? Como assim? Você tem filha, você ia mandar a babá com a filha no pediatra. Não é uma coisa meio louca, mas é uma coisa que virou não é mais... O que eu estou chocada é que não é mais um estranhamento, entendeu? É um comportamento que pode ser absolutamente normal, normalizado. Como assim? E você não pode querer lá no futuro ter uma pessoa com um caráter sólido, com valores muito firmes, se você não construir esse caminho, você não acha? Eu acho principalmente que a gente tem que considerar que uma criança, ela não só ouve o que você diz, ela sente o que você é. Criança, adolescente são muito sensíveis a esse campo emocional, eles percebem incoerência de uma maneira muito fácil.
Para eles é muito fácil perceber que você está falando uma coisa e que de fato você é outra. Esse nível de incoerência vai fazer com que você perca a autoridade para cobrar as coisas que cobra. Então, se você tem consistência, se você é aquilo que você exige da criança e do adolescente, você tem essa posição, você tem essa autoridade. Senão, não vai ter validade. Não vai ter credibilidade, não vai ter confiança, não vai ter condições de cobrá-la de muita coisa. Então, educar é um sacro ofício, né? Um ofício sagrado de ser para que outros possam ser através de nós. Senão a educação não é eficaz. A falta de integridade, de coerência é muito perceptível por uma criança. Tem aquela frase famosa que é assim: desculpe, eu não pude ouvir o que você disse, as suas ações falavam tão alto que... Né? Desculpe, suas ações falavam tão alto que eu não pude escutar o que você disse. Né? Tipo aquela coisa do... Porque o exemplo é muito importante, mas a gente tem no nosso país uma educação muito desigual também, né? Com uma situação econômica. Não é? Uma situação toda muito desigual na educação. Mas também não basta você colocar num colégio classe A, não é? A criança pode sair falando outra língua, 2 línguas, mas ela pode também, se você não contribuir. É isso que eu acho que tem que ter essa conexão, tem que ter essa ligação. Família, escola, família, educação. Educação passando pela família. Você sente isso, que os seus alunos que chegam para estudar filosofia são jovens? Nós temos vários jovens. O que eu percebo é que muitas vezes os pais ficam até se sentindo um pouco sem alternativas. Não sei se vocês lembram quando houve aquele escândalo da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que todos os que provocaram aquele escândalo eram cabeças laureadas em Harvard, em Stanford, em grandes universidades. E os pais começaram a ficar, houve até um artigo na época muito interessante que foi escrito dizendo: para onde eu mando meu filho agora? Se esses grandes títulos, esses grandes nomes não são capazes de garantir que uma pessoa seja sequer honesta. Ou seja, você tem mais quantidade do que qualidade. É um aprendizado de vida que é fundamental que os jovens recebam, que as crianças recebam. Eles precisam ter referenciais humanos para seguir. As sementes de grandeza no homem necessitam de uma referência, de uma imagem para florescer e germinar. Isso dizia Epíteto. Ou seja, hoje nós temos a educação mais como acúmulo de informações do que propriamente como formação. Esse é um elemento que a gente tem que levar em consideração também, o nosso modelo de educação. Eu acredito que antes que a criança comece a fazer as primeiras continhas, ela já teria que ter um ensinamento de lealdade, de honestidade, de solidariedade bastante consistente. A informação ela tem que ser colocada em mãos que já tenham condições de manipulá-la de forma moral. Quem vai administrar tamanho poder, né? Tanto conhecimento? Quem é a pessoa por trás de toda essa máquina, essa estrutura? Porque o conhecimento dá poder. E se não há uma estrutura moral para esse poder, ele se volta contra a sociedade, contra a própria pessoa. Contra a própria pessoa, porque eu vejo muito mais as pessoas mais perigosas do mundo, as pessoas que mais disseminam o mal, como também vítimas do próprio processo. Muitas vezes a gente consegue ver com clareza que elas sofrem muito dentro daquele... Não conseguem sair, né? Ficam uma coisa meio presas ali naquela roda de rato ali, né? Correndo ali em torno daquele negócio, fazendo mal, e o meio também... É um hamster. Meio que fica preso. A grande maioria das vezes, assim, que a gente vê uma biografia de uma pessoa, sei lá, os maiores ditadores, assassinos da história da humanidade, o cara estava o tempo todo com medo de alguém puxar o tapete dele, de matar ele, então ele estava o tempo todo com medo, o tempo todo escondido. Imagina como é que deve dar trabalho. Se administrar uma empresa pequena já dá um trabalho enorme, imagina você ter um monte de laranja espalhado pelo mundo, né? Administrando contas bancárias fantasmas, com um monte de... Isso deve ser um inferno, né? Deve dar muito trabalho, deve ser muito ruim viver assim. É uma vida de uma infelicidade extrema. Mas eu insisto naquele ponto que eu tinha falado para vocês. Se a gente for pegar os grandes crimes, aqueles que entraram para a história, aqueles processos de massacre, de genocídio, não foram feitos por pessoas que não tinham
escolaridade, que não tinham cultura. Ao contrário, dá um trabalhão a administrar tudo, Isso é que é o triste, maquinário. né? Torna tudo mais triste. A gente pensa, bom, a violência vem da falta da desigualdade social. Não, porque onde vocês têm altos níveis de informação, você está tendo também uma violência, talvez de um quilate maior. Então não se trata, claro que tem que acabar com a desigualdade social, isso não tem nem o que discutir, mas eu acredito que não é só isso. Nós temos que ter uma educação voltada para a formação em valores, cada vez mais. E desde a escolinha, não é? É ali que constrói, eu acho que constrói a questão do meio ambiente, acho que constrói a questão do caráter, de ser leal, devolver o lápis do coleguinha, não é? Desde essas coisas mais simplesinhas, né? Você não pode estar com essa borracha, porque de onde que apareceu essa borracha? Ah, porque é do fulaninho, não pode, tem que devolver. Aí, não é? Essas coisinhas e todos os temas transversais da educação no Brasil podiam ser adotados na escola, né? A questão do lixo, a questão da água, a questão do respeito aos animais, a questão do respeito humano, isso tudo, não é? Podia ser, tudo tema transversal, já chama tema transversal, já é para não se envolver muito, né? Eu já me irrito muito com isso, com essa coisa. E de novo, educação financeira, por exemplo, é uma coisa que devia ter em todos os colégios, em todas as comunidades. Não vem com esse papo para cima de mim de que isso é coisa de rico. Não é. Não é. Porque a pessoa que acorda às 5 da manhã, fica rala na condução, vai trabalhar, ganha uma miséria, estica aquele dinheiro. Essa pessoa tem que ter educação financeira. E isso a criancinha que está na escola pública tinha que ter acesso a isso. Você não acha? Com certeza. Eu fico indignada de não ter, de ter gente contra. É como o marco do saneamento. É como alguém pode ser contra? Eu tenho esgoto e você não vai ter. Como assim? Outro Entendeu? dia eu vi um vídeo Eu fico seu, furiosa com essas porque coisas. uma coisa interessante das redes sociais, você já gravou centenas de milhares de horas de conteúdo e isso está tudo na internet. E esses algoritmos vão selecionando os cortes e editados por pessoas, mas de acordo com o que ele imagina que a gente queira ver. E aí outro dia eu me deparei com um vídeo seu falando sobre a fofoca, como é perigoso o hábito de consumir fofocas e isso é um tipo de sabedoria tóxica, são coisas que você não tem o direito de saber, porque, né, coisas que foram disseminadas sem a permissão dos devidos agentes ali, né, dos objetos. Precisa daquilo. E como a gente pode, igual falando de educação financeira, essa coisa de gastar dinheiro à toa, ou de comer mal, de administrar mal a saúde, como a fofoca e essa obesidade intelectual, isso causa consequências nefastas assim pra gente. Como é que a gente pode reverter essa tendência de achar normal consumir fofoca, que é o mainstream, assim, a produção cultural acha normal? Como é que a gente substitui isso? Como eu falei para você, se você tem um propósito, tem uma missão, você sabe fazer escolhas. Imagine que eu convença vocês dois a construírem junto comigo uma tábua redonda, que nem a do mito do Eatu, para colocar aqui na sala. Nós já temos uma missão, vamos construir uma mesa. Aí nós vamos a um mercado, nós sabemos o que selecionar. Então, vamos comprar madeira, vamos comprar um serrote, vamos comprar pregos, martelos, não vamos comprar guarda-chuva, nem pé de pato, nem roupas, nem nada disso. Eu sei fazer escolhas, por quê? Porque eu quero construir alguma coisa. Eu tenho um espírito de missão. E esse espírito de missão, que é o propósito humano, me dá discernimento para fazer escolhas. Numa vida onde as pessoas não querem construir absolutamente nada, não tem um foco de que é que elas estão fazendo aqui. Como fazer escolhas? Como escolher que essa informação é válida e essa não? Isso me interessa e isso não me interessa. Elas acabam sendo arrastadas pelo que todo mundo faz. Eu acho incrível que hoje às vezes é considerado certo, honesto, íntegro, aquilo que todo mundo está fazendo, sem nenhum crivo moral, sem nenhum crivo de valores próprios. Então, se você não sabe onde você quer chegar, não tem um espírito de missão, você não tem como fazer escolhas. Eu não sei se isso é irrelevante ou relevante, eu não sei onde eu quero chegar com isso. Como eu vou escolher? E o tempo todo estamos fazendo escolhas. O que pensar a cada momento, o que sentir, o tempo todo estamos fazendo escolhas.
Se não sabemos o que queremos construir, vamos escolher banalidades, irrelevâncias, fofocas, fake news, e seja lá o que for. E por que a vida do outro interessa tanto? Porque a fofoca é sobre a vida dos outros. E Né? ela é O Big mais Brother é sobre a vida dos outros. A Fazenda, vou falar nos dois para não dizer que eu estou tendendo a um ou outro. A Fazenda também é sobre a vida dos outros. É tudo sobre a vida dos outros. Tem um ibope absurdo, as pessoas assistem, comentam. Aí tem centenas é mentira minha, mas dezenas de programas que comentam isso, quer dizer, que vivem disso. Então tem o Fato, que é esse, né? Que é esse programa. E tem vários, como se fosse um polvo, né? Tem vários tentáculos que se alimentam dessa... É um ecossistema inteiro. né? E é uma loucura, isso dá um ibope incrível. As pessoas assistem, comentam, e você querendo ou não... mais seguidos. Quando você entra na internet, de manhã, por exemplo, isso acontece todo dia comigo. Eu entro de manhã, muito na internet porque eu gosto de notícia, porque eu tenho uma paixão especial por notícia. E quando eu entro, eu dou de cara com aquilo, quer dizer, querendo ou não, se você me perguntar mesmo, é capaz de eu saber nomes de pessoas que estão nesses programas. Você nunca assistiu um episódio, Sem né? nunca assistir nenhum episódio. Eu sei quem são as pessoas, olha que loucura isso. Isso acontece comigo também. Bem Porque você é massacrado por aquilo. Por essa informação. É curioso porque... Será que é para a gente não prestar atenção no que interessa? Pode haver essa acepção também. Mas o que eu percebo é que a fofoca ela tem um foco muito curioso, que é o erro, os defeitos do outro, o que ele fez de mal. Ninguém fofoca sobre virtudes, você já viu isso? Não dá embora. Olha como a professora estudou. A notícia boa não sai no jornal. Ninguém fofoca sobre virtudes. Então, de uma certa maneira, é como se você quisesse rebaixar o outro, porque ele chega mais perto de você quando você o rebaixa. É mais fácil você rebaixar o outro até você do que você se elevar até ele. Dá muito mais trabalho. Faz sentido. Tá? Uma pessoa tem um comportamento íntegro, é uma pessoa impecável, vai dar trabalho para eu me aproximar dela. Agora, se eu olho os defeitos dela, eu mostro que ela não é tão boa assim. Então, eu trago ela até o meu nível. É mais confortável. Não existe ninguém tão bom assim. Olha esse lado de fulano. É bem mais confortável. Uma pessoa que tem realmente consistência, uma vida moral, valores, ela é incômoda. Ela incomoda porque mostra que isso é possível. Steven Pressfield, que é um escritor americano que eu gosto bastante dele, ele costuma dizer que existe um acordo tácito para permanecermos todos mergulhados na lama juntos. Quando alguém reage, é tomado como um traidor. Porque prova que é possível reagir. Né? Expõe todo mundo. Então, eu acredito que por trás disso tenha muito essa necessidade de nivelar por baixo. Assim fica mais cômodo para mim. E tem essa coisa também com as grandes figuras históricas, os grandes pensadores. Fulano era machista, então não vale a pena ler a obra dele. Fulano era não sei o quê. Não tem muito isso hoje também? Existem destruidores de nomes históricos para tudo quanto é lado. Ou seja, uma pessoa não pode ser boa, não pode ter deixado uma pegada positiva. Você tem que ir lá remexer para encontrar o lixo da vida daquela pessoa. Faz todo sentido com o que você está falando. Você tem que rebaixar para poder se igualar. É muito impressionante essa quebra de imagens, né? Quebra estátua de não sei quem, porque em algum momento ele foi não sei o que lá, não sei o que lá. Mas ele fez aquilo, ele reflete aquele momento, aquela época, aquela fase do mundo. E se você for rever tudo de acordo com a sua ideia de hoje, né, com o seu conhecimento hoje, não para em pé um monte de gente, né? Porque um monte de coisa não para em pé. Na música, até na poesia às vezes, né? Você olha e fala, nossa, essa poesia hoje, essa música hoje, até coisa de criança, né? As coisas mais simples, mais idiotas. Atirei o pau no gato. Entendeu? Cantei isso milhares de vezes na minha infância. Nunca tirei pau em gato nenhum. Entendeu? Não é uma loucura? Aí hoje não vamos mexer na obra de Machado de Assis, Monteiro Lobato, não sei o quê. Não pode isso. Não é? Tem alguma coisa de muito esquisita nessa história, não tem não? O que eu acho curioso é que quando você julga pelos defeitos o outro, você desconsidera totalmente o que ele fez de positivo. Então eu posso perfeitamente descabelar o meu cabelo e colocar a língua para fora, como fez Albert Einstein. Agora descobre uma teoria da relatividade.
Ou seja, com todas as loucuras que ele teve uma dedicação que lhe permitiu ver o universo nesse nível. Vai lá e se compara com o melhor e não com o pior, para você ver o tamanho que você tem. Ou seja, sei lá, um Richard Wagner, que é um compositor que eu gosto bastante. Porque não sei o quê, porque era racista, era isso. Ele pode ter tido os defeitos dele, mas olha o melhor que ele fez. E vê se você faz alguma coisa desse tamanho. Olha o benefício que ele trouxe ao mundo. Ao invés de se comparar com o lixo, compare-se com o que o ser humano tem de melhor. E conserte o seu racismo, o seu próprio, né? Porque é inacreditável que até hoje as pessoas sejam racistas, não é esquisito? É inacreditável que até hoje estejam fazendo guerra, acho que é a coisa mais... Guerra! A gente achou na pandemia que era o fim da picada, né? Meu Deus, uma pandemia. Aí depois da pandemia veio uma guerra, aí veio outra guerra, e outro país ataca outro país. E isso não é uma coisa tão primária, tão... É primária a extremos, que dois grupos humanos estejam usando vidas humanas para defender interesses pessoais que no fundo não tem nada de transcendente, são mesquinhos. Usar a vida de centenas, até milhares de seres humanos para defender interesses pessoais, interesses que estão no campo do econômico, do político, não tem nada de transcendente. E que usem vidas humanas para isso. Isso é uma coisa medieval, sei lá o que é isso. Já era para a gente ter superado esse tipo de coisa. Chega, o século XX foi afetado por duas grandes guerras, foi uma chaga na história do século XX. O século XXI já era para ter amadurecido, superado isso. Até quando? Até que ponto isso faz parte da essência humana? Porque hoje em dia a gente fala muito da coisa do ser humano, humanizar as coisas como se fosse só a parte boa. Mas tem essa essência brutal, né, do bicho homem, dessa coisa da guerra, de tomar a força, de oprimir e de saquear e tal, que também faz parte da essência humana de alguma forma. Você acredita que o próprio estudo das boas mentes, da filosofia, isso ajuda você a não se envolver tanto com esse lado animal, primitivo, agressivo? É um antídoto para essa parte da natureza humana? Sim, mas na verdade a natureza animalesca, grosseira, rude, ela não faz parte da essência humana. É como se você tivesse dois núcleos de consciência. O eu animal, cuja função é garantir a sua sobrevivência, com instintos, com paixões, com tudo que é próprio dele, e um eu humano, que faz com que você possa garantir a sua vida e não só a sobrevivência. Uma vida baseada em valores, uma vida que faz diferença no mundo. Você define o que é um ser humano quando o que domina dentro dele é o eu humano. Quando o que domina dentro dele é o animal, é só uma embalagem humana. Mas pelas vossas obras os conhecerei. Na hora que se movimenta tem interesses animalescos. Isso é um animal. Pelas vossas obras os conhecerei, não simplesmente pela vossa aparência. Então a grande questão do ser humano é internamente, como se fosse a história do Minotauro e do Centauro. O Minotauro é uma mistura de homem com animal, mas a cabeça é touro, ou seja, quem domina? O eu animal. O Centauro é uma mistura de cavalo com homem, mas a cabeça é humana, quem domina? O humano. Nós sempre vamos montar, vamos ter como montaria a nossa base animal, que garante a nossa sobrevivência. Isso é indispensável, mas em cada decisão que tomamos, qual é o núcleo de consciência que atua? Nós não deveríamos permitir que as nossas decisões fossem tomadas de baixo para cima. Quem decide é o eu humano. E o animal segue, obedece. É um animal adestrado para servir a consciência humana. Quando nós invertemos as coisas é que fica complicado. Ou seja, com toda a tecnologia que temos, com todo o conhecimento que temos das leis da natureza, não sabemos como dominar o nosso próprio eu animal. Não conhecemos como adestrar o nosso próprio eu animal. E somos muitas vezes guiados por ele. Eu posso dizer que uma guerra, necessariamente, os envolvidos estão sendo guiados pelo eu animal. É muito difícil você justificar com valores uma guerra. Muito difícil. Então aí existem interesses egoístas que se colocam acima da vida humana. E como é que entra a importância de contar boas histórias como um antídoto para não deixar esse animal tomar o controle? Porque você falou, eu lembrei daquela história do lobo, né? Qual lobo vai vencer? O lobo que você alimentar mais, né?
do lado humano, do lado... Mas como é que as boas histórias, os bons contos, contos de fadas, parábolas, uma coisa que me impressiona muito é o seu dom de sintetizar o raciocínio com a escolha de excelentes parábolas, contos. Como é que eu posso, no caso da minha filha, né, minha mãe contando história para ela antes de dormir, eu também, isso pode ajudar também a construir esse referencial ali, toda essa estrutura de símbolos e de mitos que vão proteger a cabecinha dela para ela se formar e se manter encaixada no trilho do bem? Sim. Eu tenho uma palestra que se chama Simbolismo dos Contos de Fada, onde eu falo muito sobre isso. Eu acho muito importante que a gente considere que nas histórias que contamos para as nossas crianças, o herói seja sempre digno, sempre nobre, sempre virtuoso, atenda a certas condições de dignidade humana, que tenha um certo nível, porque ela tem que tomar isso como referencial. Nós temos que filtrar muito bem o conteúdo que é oferecido para as nossas crianças. Eu nunca gostei muito, por exemplo, daquele desenho Shrek, que coloca uma pessoa grosseira, egoísta, como um herói. Acho que esse tipo de inversão é confuso na cabeça das crianças. Aquele último filme, Aladdin, por exemplo, no desenho animado não tinha muito isso, mas no live action, o Aladdin roubava a bolsa das pessoas e era o herói. Ou seja, eu não gosto muito desse tipo de coisa, eu acho confuso. Eu acho que para a cabeça das crianças tem que ser inequívoco. O herói tem que ser nobre, justo e bom, sem contradições. Porque é a parte da jornada do herói, que a pessoa começa sempre pior e a partir do momento ela é chamada, né, tem um chamado, aí ela fica com medo, vai, não vai, até chega um momento que ela entra na jornada, aí passa do ponto o monomito de Joseph Campbell. Do Campbell, e depois virou a jornada do herói, que o Christopher Vogler organizou também nessa coisa de estruturação de roteiro e tal. Faz sentido o herói começar cheio de falhas e depois ele ir se aperfeiçoar, né? Ou você acha perigoso porque acaba ficando um monte de resquício assim na cabeça das crianças e tal? Não acho perigoso esse tipo de conto. Eu acho que mostra que o dever do ser humano é o aperfeiçoamento. Ele termina melhor do que ele começou. Então isso mostra que esse é o processo humano. Podemos ter defeitos hoje, mas amanhã temos que ter lutado contra eles. E ter chegado a um estado de vitória sobre isso. A vida é assim. E isso é ter sucesso, isso é crescer. Tá? Para isso estamos aqui. Eu acho isso tremendamente válido. Um herói não tem que ser perfeito o tempo todo, mas ele tem que ter ânimo de aperfeiçoamento. Ele tem que estar aprendendo e sempre crescendo e sempre dando um passo acima, tornando-se um ser humano melhor. Essa questão do dia a dia hoje, que é assustador eu acho, para as pessoas viverem, é essa questão da violência, né? Algumas coisas são muito complicadas. O racismo é tranquilo de você explicar, não existe isso. Não existe diferença entre as pessoas, ou pela etnia, ou pela cor da pele e tal. Isso é bastante, eu acho fácil de dizer e fácil de viver. Mas a questão da violência, eu fico pensando, fico vendo, né, as notícias, teve um assalto, aí tinham crianças no carro. Fico pensando, o que vai ser dessas crianças, né, que assistem isso? São muitas em todas as cidades do Brasil. Não são as crianças que também assistem à violência nas comunidades. Não vou nem explicar muito para não entrar nessa de quem é que atirou primeiro, entendeu? Mas uma criança de comunidade está muito exposta também a essa violência, como uma criança classe média que está no carro do pai. Todos nós estamos muito expostos à violência. Uma pessoa roubar, assaltar já é uma coisa muito grave. Agora, assaltar um carro que tem uma criança dentro é uma coisa ainda... E ainda arrancar a criança dentro, é tudo muito forte. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vive num tempo desse, né? Num momento desse, nas cidades dessas? É importante que os pais ensinem os filhos que a violência vive dentro de nós também. E nós temos que estar atentos para dominá-la, para não deixar que ela predomine. Exatamente no momento em que o eu animal toma posse da nossa vida. Se nós não cuidarmos,
Temos momentos de raiva onde gostaríamos que os nossos inimigos morressem, ou ninguém nunca pensou isso. Temos momentos de cólera que nos dá vontade de pular no pescoço do outro. Temos momentos passionais, temos momentos de egoísmo. Ou seja, temos muitos momentos violentos na nossa ação. Se você não gosta da violência, comece a combater dentro de você, porque você é um referencial de transformação. Tem um desenho de quadrinhos brasileiro, de um desenhista que eu gosto bastante, que é o Caetano Cury, chama-se Theo e o Minimundo. Não sei se vocês conhecem. Não. Ele é muito bom. Um dia desse ele fez um quadrinho que era assim: um homem assistia guerras na TV, uma situação super confusa, aí ele desligou a televisão e disse: chega, vou acabar com isso agora mesmo. Aí ele pegou o telefone, ligou para o irmão dele, com quem ele não falava há mais de 20 anos, pediu desculpas, o irmão pediu desculpas também, ficaram bem. Ninguém soube de nada, mas naquele dia a humanidade deu um passo seguro na direção de vencer a violência. Entende? Como é bonito isso? Chega, eu vou fazer a minha parte, vai ser agora. Confúcio falava muito isso, né? Primeiro você cuida de você, depois da sua família, depois da sua casa, depois do seu prédio, da sua rua, do seu bairro. Não é? Essa coisa de você começar pequeno e ir expandindo, né? Essa coisa de começar a matar dentro de nós, porque se todo ser humano fizesse isso, acabou a violência. Agora você cobre a terra de policiais, de vigilância, de tudo. A violência está só reprimida, não está morta. Numa fresta de distração, ela vai estar lá de novo. Agora, se cada ser humano luta contra a violência dentro de si, acabamos com a violência. Ou seja, em toda a minha vida, onde está a violência, eu vou lutar contra ela. E isso se torna uma máxima de comportamento, uma diretriz de comportamento para a humanidade. Aí sim, você vai matar a violência na fonte. Mas vai ser muito difícil. Olha, é difícil mudar. Vocês já lutaram contra um defeito e viram a barra pesada que é? Você vence ele hoje, ele te vence amanhã, é aquela loucura. Crescer é difícil, é lento, exige perseverança. Mas a isso viemos, disso que se trata. A vida é isso. Se é difícil para um ser humano individualmente, é claro que vai ser difícil para a humanidade também. Mas não deixar por causa disso que a gente perca a fé na humanidade. Nós temos esses momentos de sombra, mas também temos momentos de brilho maravilhosos. Vocês viram aquelas enfermeiras segurando as incubadoras lá no meio do terremoto? Não viram vi. Essa cena? Não vi. Impressionante, coisas de arriscando a própria vida ao invés de fugirem por causa do terremoto, estão ali segurando as incubadoras, evitando que os bebês sofressem. Eu vejo seres humanos fazendo coisas maravilhosas, coisas que são admiráveis. Mas isso também é humano. sempre a notícia, né? Sempre a exceção. Olha, porque assim, a gente vive numa cidade, em cidades gradeadas, em prédios gradeados. Em São Paulo, por exemplo, muitos carros blindados, quase todos possíveis. Assim, muita gente... Agora está na moda o totem de vigilância, você já viu? É um totem de com vigilância mais câmeras, prédios, com luzes e... Com mais câmeras, pegando um prédio, coloca o outro, coloca também. Então toda a rua fica guarnecida de câmeras. A gente vai criando coisas, mas não adianta. Mas é preciso ter cuidado, porque, lógico, a violência é crescente, nós vivemos entrincheirados, mas você tem que considerar que isso não é a maior parte da humanidade. Cuidado para que a gente não caia em cima de uma propaganda maciça que nos faz perder a fé no ser humano e comece a acreditar em coisas que não são tão reais assim. Eu sou capaz de apostar para vocês que para cada um desses assaltantes que estão por aí, você deve ter uns 5 a 10 seres humanos fazendo coisas grandiosas no mundo. Pegue a experiência da sua própria vida. Eu pegando a experiência da minha vida. Quantas pessoas realmente criminosas eu tive contato pessoalmente, pessoas com caráter muito deturpado. Não foi nem 5% das pessoas que eu conheci na minha vida. 95% das pessoas que eu conheci podiam não ser heróicas, mas eram pessoas de bem que queriam criar seus filhos, ter sua vida, não queriam mal para ninguém. Se 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas de bem, por que eu deixo me convencerem de que a humanidade toda não presta e não tem jeito? Não é assim. Cuidado, porque quando perdemos a fé na humanidade, é muito mais difícil de você construir em você alguma coisa de válido.
Acreditando na humanidade já é difícil crescer. Sem acreditar, esquece. Não tem chance. A gente não esperava que depois da pandemia as pessoas ficassem melhores. Eu nunca esperei isso dele. Não. Nunca esperei. Na verdade, o que eu falei, inclusive, para todas as pessoas que me diziam isso na época, é que as pessoas não crescem de fora para dentro, elas crescem de dentro para fora. Contava sempre aquele episódio do Sócrates. Não sei se vocês conhecem alguma palestra minha. Dizem que uma vez falaram para Sócrates: Sócrates, você é um filósofo tão bom, por que a gente não amarra os 30 tiranos de Atenas aqui? Você dá aula, horas de aula de filosofia para eles. Quando a gente soltar, virou todo mundo filósofo, uma maravilha. Aí Sócrates sorriu e contou uma história. Ele disse: a minha mãe, Fenaretes, era parteira. E era uma excelente parteira. Mas ela não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Ou seja, quem tem essa gravidez de humanismo, essa gravidez de valores, se você ajudar, se você der uma boa oportunidade, o parto acontece, isso vem à tona. Mas se não está nessa gravidez, não vai ser uma pandemia que vai fazer essa pessoa se transformar em alguém muito melhor. Não é assim. Pode ficar mais traumatizado, pode ficar mais revoltado, pode ficar com 1000 coisas, pode não necessariamente crescer. Não é uma circunstância externa. Só melhoraria quem tivesse alguma coisa dentro que estivesse na iminência de nascer, ou seja, grávido. Senão, grávido do bem. Isso. E como é que você vê essas novas ferramentas, por exemplo, a inteligência artificial? A gente falou mais cedo aqui na nossa conversa que as pessoas mais velhas têm um conhecimento muito valioso e que a sociedade hoje acaba não valorizando na medida certa esse conhecimento. E aí eu vi o Walter Longo uma vez falando que como as gerações mais velhas vão conseguir dar comandos mais precisos para a inteligência artificial por conta de mais acervo cultural, melhor domínio da linguagem, então eles vão conseguir dar comandos e a inteligência artificial vai meio que resolver um pouco essa dificuldade de técnica de operar os sistemas. Por exemplo, é muito comum uma pessoa sábia que conhece muitas histórias ter muita dificuldade de mandar um link no WhatsApp. Então, assim, que é uma coisa que para um jovem que não tem bagagem cultural nenhuma, é uma coisa automática. Ele já cresceu nativo ali, ele sabe compartilhar um endereço, um link, ele abre o link, ele já tem algum problema, ele já corrige e tal. Você vê o potencial da inteligência artificial para levar a humanidade como uma ferramenta que pode ser perigosa para deixar todo mundo mais preguiçoso, ou você vê também o potencial que isso pode ajudar também a gente a ficar com menos picuinha tecnológica e botar a tecnologia para, sei lá... a serviço do bem? A serviço do bem, mapear padrões. A inteligência artificial você não consegue convencê-la de que... Igual você consegue convencer a nossa consciência, assim, eu estou fazendo certo. Aí você vê lá o tempo, a gestão de tempo no seu smartphone. Aí você, por mais que você tente se convencer que você está gerindo bem aquele aparelho na sua vida, ele mostra com números que você ficou, sei lá, 2 horas por dia vendo abobrinha. Né? O dado está ali. E com a inteligência artificial, esse dado vai ser trabalhado de uma forma mais fácil. Você vê isso como uma coisa boa? Você vê isso com preocupação? Ou as duas coisas? Hoje mesmo eu falava sobre isso pela manhã, em uma palestra que dei, e eu dizia para eles uma coisa. Hoje, eu não sei o que será o futuro, mas hoje me preocupa menos a inteligência artificial, o avanço da inteligência artificial. Me preocupa mais o retrocesso da inteligência natural, porque é realmente isso. Nós temos que conceber que, pelo menos nesse momento, a inteligência artificial, o que ela faz é uma análise combinatória em cima de um repertório. Ou seja, ela tem um comportamento mecânico. Essa mecanicidade pertence à máquina. Não é ela que está roubando o nosso lugar, nós é que estávamos roubando o lugar dela, ao estarmos mecanizados. Existe toda uma seara, todo um território que é humano, território da imaginação, da inventividade, da criatividade, da inspiração, da intuição, da sensibilidade. Todas essas coisas são eminentemente humanas. Pelo menos nesse momento, máquina nenhuma entra aí. Ou seja, a máquina está empurrando o ser humano para entrar no território dele.
E o que é mecânico fica para a máquina. Só que isso é muito sofrido, porque as pessoas têm resistência em pensar dá trabalho, refletir, ter reflexões profundas, e agora estão sendo forçadas para esse território. Porque tudo que é mecânico, a gente não tem como concorrer com a máquina. Evidentemente, ela vai ocupar esse espaço. E ela vai nos obrigar a entrar num campo mais humano, desenvolver valores muito mais sutis, capacidades que são exclusivamente nossas. E se não sabemos fazer isso, vamos cair em maus lençóis, realmente. Mas pode ser que a humanidade também desperte e comece a se dedicar mais profundamente àquilo que lhe é próprio. Mais reflexão, mais valores, mais percepção profunda do sentimento do outro, ou seja, mais compromisso, todas essas coisas que estão dentro do campo humano e que a gente carece tanto. A humanidade, existe uma passagem, inclusive, que eu acho muito interessante na história da filosofia, que era Diógenes de Sinope. Era um filósofo muito polêmico, ele vivia dentro de uma barrica, era uma figura curiosa. E se diz que todos os dias na Ágora, em Atenas, ele ia meio-dia para a praça com uma lamparina, chegava pertinho do rosto das pessoas. As pessoas diziam: o que você está fazendo com essa lamparina meio-dia, Diógenes? Ele dizia: eu estou à procura de um homem, mas hoje vou embora porque eu não achei nenhum. Eu acho que se ele estivesse vivo até hoje, ele falaria a mesma coisa. O homem, na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria, é muito mais raro, com muito maior perigo de extinção do que mico-leão-dourado, arara azul, qualquer coisa que você possa imaginar. E talvez isso force a gente entrar nesse terreno humano propriamente dito e desenvolver valores humanos. Eu assim espero, porque senão ficaríamos eternamente mecanizados, considerando que o nosso papel no mundo é fazer uma operação mecânica que não leva a lugar nenhum. Nós é que estávamos no lugar da máquina, e não ela no nosso. Isso vai nos forçar ao nosso território. E aí as pessoas têm muito medo disso, né? Pensar dá trabalho, pensar é difícil, pensar é perigoso. Elas têm muito medo disso e vão ter que se aventurar. Eu vejo uma tendência perigosa, assim, de estratificação cada vez maior, assim, exponencial, porque eu acho que com essas ferramentas tecnológicas vai ter uma tendência de que poucas pessoas controlem cada vez mais pessoas e não o contrário. Mas eu não sei, eu posso estar sendo meio distópico, meio pessimista. Eu vejo o potencial dos dois jeitos, mas eu estou sentindo agora, a minha análise hoje com 40 anos, como é que você vê isso, Lidinho? Você não consegue ser muito otimista. Você consegue ser otimista? É difícil ser otimista. É claro que alguns vão usar com instrumentos de exploração, Alguns vão usar com fins militares, Mas eu acredito que para alguns pode sim ter um resultado positivo, como eu acabei de falar. Eu não posso desacreditar da condição humana, né? Porque filósofo que não acredita no ser humano está perdido. É verdade. E o simples conversar tem um poder muito grande para poder abrir os corações, né? Eu imagino, tipo, a nossa intenção ao te convidar aqui para conversar com a gente foi também aprender, abrir os nossos corações, a nossa alma, nosso lado humano, e também buscar conectar com pessoas que tenham um interesse parecido para elas estarem junto com a gente nessa nova jornada nossa, né? E o que a gente quer é aprender e a gente quer melhorar. Como pessoa. Estamos todos grávidos. Estamos todos grávidos, prontos para ter uma pessoa melhor daqui a pouco. O que você pensa para você no futuro? O que você quer melhorar? O que eu quero melhorar? Você já tem o conhecimento, você dá aula, você encanta a gente com as suas palestras. O que você acha que você pode... Em que direção você acha que você pode avançar? Primeiro é importante que a gente seja bastante lúcido, porque eu sou uma buscadora, eu tenho ânimo de aperfeiçoamento, eu não tenho perfeição nenhuma. As pessoas têm, às vezes, necessidade de criar ídolos com superpoderes. Eu não tenho nenhum superpoder. Eu simplesmente uma pessoa comprometida num processo de autoaperfeiçoamento. Esse processo eu pretendo mantê-lo até o último momento. E, para mim, eu trabalho com duas metas que eu considero como minha referência de vida, que é mais justiça e mais fraternidade.
Pretendo terminar essa vida mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Então, cada um deveria ter essas suas metas, essa sua referência de direção, que lhe permite saber onde ele tem que trabalhar como prioridade. Para mim, é justiça e fraternidade. Mirar na virtude, né? Escolher, cada pessoa, sei lá, pode se identificar mais com uma virtude ou duas, ou, né? Você deve escolher aquela que mais falta, não aquela com que você mais se identifica, não. Aquela que mais falta, aquela que você mais necessita desenvolver. Entendeu? Claro que se no meio do caminho você percebe, bom, não era bem isso, deixa eu colocar essa outra. Virtude não tem contraindicação. Né? Você ter buscado uma virtude e depois mudou para outra, não traz nenhuma consequência. Mudar de ideia nesse caso não tem importância. Mas no caso, tu tem que escolher. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu não posso deixar de perguntar, é essa coisa de... Né, o conhecimento humano, naturalmente, ele vai sempre acumulando. Né? Cada grande pensador, cada geração vai sedimentando e ele vai crescendo. E será que não... Vai chegar um ponto, será que chegou? Como é que a gente se defende dessa coisa de você entra numa livraria hoje, você fica com a sensação de que nem se eu tivesse 1000 vidas eu ia conseguir ler todos esses livros. Se você ler, você desperdiçaria 999 delas. Tem muito ruído e muito pouco conteúdo. Muito ruído. Mas assim, você recomenda na Nova Acrópole, tem um programa estruturado de formação desde o início para os clássicos? Eu sempre recomendo mesmo na internet, nas redes sociais, certos livros que eu considero como básicos, que a gente não deveria deixar de ler durante a vida. Mas o que eu percebo é que, do ponto de vista editorial, a gente tem mais quantidade do que qualidade. O que você considera essencial? Livros como, por exemplo, Os Analetos de Confúcio, o Tao Te Ching, A República de Platão, livros como Bhagavad Gita, uma listinha de 10 livros que agora eu não me recordo de todos. Mas com certeza esses aí, A Voz do Silêncio, mais alguns livros que eu considero como ferramentas fundamentais de ética, de formação de caráter, de autoconhecimento, de espiritualidade. Você vai ver que às vezes tem livros que todo conhecimento que tem ali caberia numa página de um Bhagavad Gita, por exemplo. E a gente perde tempo, às vezes, com coisas que ficam explorando elementos desse tamaninho, às vezes nem entenderam direito. Hoje não publica quem tem alguma coisa a dizer. Hoje publica quem pode pagar uma publicação. É assim que funciona. Então não pense que nós deveríamos devorar todos os livros do mundo, isso nos tornaria muito sábios. Nem é isso, né? Sabedoria consiste em você incorporar a verdade na vida, e não simplesmente acumular informações no plano mental. Isso o Google faz. Recordo que uma vez eu tive uma aluna que ela dizia que ela tinha um professor muito arrogante, muito intelectual, e que toda vez que ele entrava em sala ele falava todos os títulos acadêmicos que ele tinha. E aí um comportamento terrível como professor. Né? Aí um dia ela chegou para ele e falou: eu conheço alguém que sabe muito mais do que o senhor. Como assim? Eu conheço alguém que sabe muito mais do que o senhor e está pertinho aqui da gente. Quem que é essa pessoa? É o Google. Ele sabe muito mais e, além do mais, não é arrogante nem chateia a gente. Ou seja, do ponto de vista de acúmulo de informações, para isso existem as máquinas. Sabedoria não é isso. Sabedoria é aquilo que você consegue reverter na sua vida para te transformar numa pessoa que é capaz de dar respostas mais humanas à vida. Daí o preceito bíblico: para as vossas obras vos conhecerei. Age para que eu te veja. Coloca você na vida e vê como é que você responde às adversidades. Aí eu vou ver se você sabe ou não sabe. A diferença de conhecimento e de sabedoria, então, é... Sim. Propósito, ter um propósito, trabalhar as virtudes que você escolheu, né? Que você prioriza. Sim. Né? Uma vez a gente fez uma live sobre a timidez e você já tinha citado numa outra conversa nossa que começou a dar aulas, você era muito tímido, você se esforçava muito para fazer, escrever todo o trabalho na faculdade para o outro colega seu apresentar para você, porque você morria de desconforto e vergonha. E aí até que você percebeu que o seu professor, que era muito melhor que você e tal, ele estava em outro lugar dando outra aula para outra pessoa, e aquelas pessoas que estavam perto de você estavam precisando daquele conhecimento e só você podia. Então foi o seu chamado, né?
A lei da necessidade. E aí que você começou a enfrentar os seus medos pelo bem dos outros. Isso me marcou muito até hoje. Assim. Eu gostei muito. É bom também superar, né? Uma coisa que a gente teve dificuldade. Quando você tem algo que você considera relevante, importante dizer, não dizer é uma atitude de egoísmo. Não prestar um auxílio que pode ser útil para alguém. Mas as pessoas criam uma imagem um pouco equivocada minha, porque pensam que eu sou, porque eu falo o tempo todo na internet. Quando me conhecem pessoalmente, eu não falo absolutamente nada. E elas não entendem. Você é tímida? Bastante reservada e bastante tímida. Mas tímida no sentido de ficar com medo antes de falar uma coisa que você tem vontade de falar, numa situação social como nos bastidores hoje, ou mais introvertida no sentido de realmente estar bem, estar plena, completa e não ter necessidade de falar? Eu seria mais, eu diria que não tímida, mas reservada mesmo. Tá. Sou muito observadora, eu estou bem, mas eu gosto de estar numa postura de observação. Gosto de ouvir muito mais do que falar. As pessoas se frustram um pouco. Nossa, eu pensei que você falava tanto. Não, mas você fala muito, você grava muito falando. Sim, bastante. E isso te dá prazer? Sim, me realizo fazendo isso. Eu sou realmente uma professora, nasci para isso. É que passa a impressão de que você gosta muito de falar sobre coisas importantes. Falar sobre coisas passageiras e corriqueiras e aqui do microcosmo, assim, não é uma coisa que te cativa tanto. Parece essa é a impressão que me dá. Dependendo, quando a conversa fica muito banal, eu realmente fico meio sem assunto. Não tenho muito o que dizer. Muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme estar aqui, uma honra ter você como a nossa primeira convidada presencial. Né? É verdade, a gente fica muito grato e fica muito honrado também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e contem sempre comigo. Bom, contaremos. Muito bom saber. E como é que é a mensagem final aqui do vídeo? Igual você faz no seu canal. Obrigado a todos por estarem nos assistindo. Obrigado a todos por estarem nos assistindo e até a próxima. Não, e dê like, manda pro grupo da família, porque... Compartilha, curte, compartilha. Isso eu tenho uma dificuldade de falar, incrível, mas eu vou falar aqui. Curte, compartilha, manda pro grupo de amigos. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Essa é a parte mais difícil para mim, é perguntar. Não, porque na verdade... Conversar é mais fácil. De acordo com o papo da nossa conversa de hoje, não é o compartilhar em si, mas para que compartilhar? Porque realmente você, quando compartilha um vídeo com conteúdo, você está estimulando as pessoas do seu grupo da família, da sua convivência social, a falarem sobre assuntos superiores, mais interessantes. Senão você vai deixar o seu tio que gosta de falar de fofoca de bastidor de futebol, ficar dominando o grupo e o imaginário da família fica só aí, né? Então você então, fazer essa acrescentar uma coisa, curadoria de coisas. Além do futebol, que eu gosto bastante, além do futebol, é bom você ter outros assuntos e ter outras conversas. Então você pode introduzir outras conversas, né, outros temas nessas rodas que já estão muito cansadas dessa rotina, né? Fofoca, futebol e abobrinhas. A gente até tem um grupo de abobrinhas, nós dois. Quando a gente tem abobrinhas, a gente conversa só no grupo de abobrinhas. Para não se perder nos outros grupos, nos outros assuntos. Valeu? Até mais. Valeu. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Vitamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. BK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio. Vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5 ou DUDA5. E o link está na descrição. Valeu!